pessoal, vamos à nossa segunda aula de Fundamentos de Matemática. Se você quiser uma explicação para que é esse curso de Fundamentos de Matemática, veja a aula número 1. O vídeo 1 explica lá que é para os nossos alunos do primeiro ciclo da FATEC Itapetininga, para a gente equalizar e a gente colocar uma matemática básica em comum para todos. Esse curso também pode ser muito aproveitado por você. Pense bem, se eu como professor estou tendo um trabalho enorme para montar esse curso, editar esse curso, montar as avaliações, que tal você fazer disso uma vantagem para você? Claro, se você quiser comprar um curso na Hotmart, em outras plataformas que vendem curso, e eu tenho curso lá para vender, o curso é caro. Mas a gente está oferecendo esse curso de graça para você. Quem sabe um dia você vai precisar de um concurso público e essa matéria vista aqui vai te ajudar. Quem sabe um dia você vai precisar dentro de uma entrevista de emprego, de um outro momento que você tenha que usar essa matemática básica. Então vamos lá, já que você está fazendo, já que vai valer pontuação, pega um caderno, começa a anotar e começa a fazer as propostas de exercícios que eu faço. Acho que vale muito a pena a gente aprender com esse curso, mais do que apenas ganhar a pontuação com esse curso. Tomara que eu tenha convencido você que o conhecimento matemático pode te ajudar na vida. Vamos lá, segue o professor Marcelo Silveira aqui, curta o vídeo aqui embaixo para eu saber que você veio. E durante esse vídeo eu vou falar uma palavra-chave. Nessa palavra-chave, você vai ter acesso a uma provinha online. Você vai, depois de terminar o vídeo, depois de estudar tudo que eu te mostrar hoje aqui, nós vamos fazer essa provinha online, tirar uma nota de 0 a 10 e essa nota vai sendo computada numa planilha que o Google monta para mim. Essa planilha de notas, no final, será passada para outros professores que queiram aproveitar essa pontuação de matemática aí, de fundamentos de matemática, tá? Que esteja no plano de ensino deles. Segue a gente então, vamos até o final desse vídeo aqui. Ó, outras pessoas que não são da FATEC Itapetininga também podem fazer o curso à vontade, tá? Tem espaço para você, aproveite essa matemática de graça aqui. Hoje, a aula passada nós falamos sobre o que é a fração própria, a fração imprópria, passamos para a fração mista, fração aparente, fizemos MMC só, para soma e subtração de fração. Hoje eu quero falar fração de alguma coisa, eu quero falar de multiplicação, divisão de fração e fração de alguma coisa. Veja bem, como que a gente faz multiplicação de fração? Multiplicação de frações. É muito fácil, cara. Para multiplicar a fração, basta multiplicar numerador, que é a parte de cima, e denominador. Por exemplo, digamos que eu queira multiplicar 5 sétimos vezes 3 quartos. Fácil demais. Basta você fazer, não tem MMC, nada. Faça 3 vezes 5, 15, 7 vezes 4, 28. Eu vou chamar isso aqui de primeiro exemplo da aula de hoje. Como ficaria um segundo exemplo da aula de hoje? Por exemplo, eu quero fazer 3 quintos que multiplica 10 sétimos. Pronto. Nesse caso, existe a possibilidade de simplificação de fração. Você consegue parar esse vídeo aqui e fazer essa conta no seu caderno antes de mim? Vamos ver o que acontece se a gente bate as respostas? É, porque a gente aprende matemática fazendo. Olha lá. Então, se você quisesse multiplicar 3 vezes 10, 30, 7 vezes 5, 35. E a resposta seria 30, 35 e simplifica depois. Eu vou ensinar para você um caminho um pouco mais rápido, talvez, ou mais simplificado. O 10 e o 5, 10 na parte numerador e 5 no denominador, são divisíveis. Eu posso dividir aqui por 5 e a resposta dá 2, e aqui por 5 e a resposta dá 1. Então a fração já fica simplificada. 3 vezes 2, 6, 7 vezes 1, 7. É os 6 sétimos. Então veja, simplificar a expressão de cima pela expressão de baixo é possível. Quer ver esse exemplo aqui, ó? Olha esse exemplo aqui, ó. Se eu tivesse a seguinte operação, eu quero multiplicar 4 quintos por 7 sextos por 3 14avos. Olha isso, cara. Por 10 sétimos. 10 sétimos vai ficar bom. 10 terços de novo. Pronto. Vamos ver o que eu consigo simplificar aqui. Dá para cortar muita coisa. É claro que você pode multiplicar tudo. Mas veja, olha como eu consigo uma simplificação legal para essa expressão. Veja bem, eu vou simplificar esse 10 com esse 5. Divido aqui por 5 dá 2
divido aqui por 5 dá 1. Eu vou simplificar esse 7 com esse 14. Divido aqui por 7 dá 1, divido aqui por 7 dá 2. Se tiver muito lento, passa o vídeo em 1x, passa o vídeo em 2x. Aí esse vídeo mais rápido para você. Mas é interessante que você pare e tente fazer a conta antes de mim. Aí você aprende matemática de verdade. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou simplificar esse daqui por 3, vai dar 1. E esse aqui por 3 vai dar 2. Cara, eu vou simplificar esse 4 com esse 2 que sobrou. Por 4 aqui dá 2. Por 2 aqui dá 2. Por 2 aqui dá 1. Olha quanta simplificação incrível que eu tenho. Agora eu posso simplificar esse 2 aqui do 10 com esse 2 aqui e dá 1 e dá 1. O que aconteceu na minha simplificação? 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1 deu 2. Olha aqui embaixo, ó. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 3 deu 3. E a simplificação é 2/3. Lembra o que significa isso? Significa uma barra de chocolate dividida em 3 pedaços. E eu pego 2 desses pedaços. A resposta daquela multiplicação maluca é 2/3. E eu também posso multiplicar número inteiro por fração. Basta lembrar que o número inteiro tem denominador 1. Por exemplo assim, 4. Eu quero multiplicar a fração 2/3 vezes 70. Quanto seriam 2/3 de 70? Simples demais. Imagina que esse 70 é 70 sobre 1. Então isso vai me dar 2, 7, 14, 140 sobre 3, 140 terços. Ah, mas e se eu tiver um problema do tipo assim? Quantos são 3 quintos de 200 reais? Cara, para você multiplicar 3 quintos de 200 reais, o D em matemática é vezes. Quando você tem o dobro D é 2 vezes, o triplo D é 3 vezes. Então, 3 quintos de 200 são 3 sobre 5 que multiplica 200. E o 200 não precisa dos centavos, basta colocar sobre 1. Nesse caso, 600 sobre 5. Ou, se quiser simplificar antes, divide esse daqui por 5, dá 40. Divide esse daqui por 5, dá 1. Sabia que 200 dividido por 5 dá 40? Teste aí. Sobrou só 3 vezes 40, 120, dividido por 1, que não precisa pôr. A resposta são 120 reais. Uau! Agora eu vou mostrar para você divisão de fração. Divisão de fração. Como é que a gente vai fazer a divisão de fração? Ó, vou mostrar para você aqui, por exemplo, exemplo de novo para a gente falar de divisão de fração. Por exemplo, o exemplo 6 seria assim. Como dividir a fração 7 quintos dividido pela fração 9 décimos? Como faria essa divisão? Simples, toda divisão de fração, ela vira em multiplicação de inverso. Porque o inverso da multiplicação é a divisão. Olha, você curtiu o vídeo? Você curtiu o vídeo, né? Vai lá e curtir o vídeo aqui para eu saber que você veio. Como é que eu faço? Copio os 7 quintos e multiplico pelo inverso de 7 quintos, que são exatamente 10 nonos. De novo, a operação daria 7, 10, 70 sobre 9, 5, 45. 70 sobre 45. Só que eu não preciso fazer 70 sobre 45 se eu lembrar que dividido por 5 aqui dá 2, dividido por 5 aqui dá 1. 7, 2, 14, 1, 9, 9. Deu 14 nonos. Lembra que isso era dízima periódica? Veja lá o vídeo 1. Agora, como que eu faço o sétimo, por exemplo? Ó? Como que eu faço o sétimo? Eu quero fazer essa divisão. Quero fazer a divisão de 2/3 dividido por 5 12avos. Não, 5 13avos. 5 13avos, só para não dar para simplificar. Veja, eu também posso fazer fração de fração. O conceito de fração é que eu tenho aqui uma divisão. E para você fazer essa operação, cara, copia o primeiro 2/3 e multiplica pelo inverso desse, não por 5 13avos, mas por 13 quintos. Neste caso, eu não consigo simplificar por ninguém, então eu faço a conta. 2 vezes 13 dá 26,
3 vezes 5 dá 15. Essa é a fração imprópria, 26 quinzeavos. Legal, né? 26 quinzeavos. Resultado dessa divisão de fração. A divisão de fração também pode ser feita quando um dos termos for um número inteiro. Basta você pensar que ele é sobre 1. Por exemplo, olha esse oitavo problema aqui, olha esse oitavo problema. Faça para mim a divisão 7 quintos dividido por 2. Como eu pego metade de 7 quintos? Metade de 7 quintos. Você poderia pensar numa expressão de desenho. Depois a gente pensa assim para você ver. 7 quintos por metade é muito simples. Você está dividindo 7 quintos dividido por 2 sobre 1. E quando você está dividindo por 2 sobre 1, dividindo por 2 sobre 1, ele vira vezes. Ele vira 7 quintos vezes 1 sobre 2. Nossa, olha que palha assada. Isso é uma verdadeira palha assada. Aí o que vai acontecer? 7 vezes 1, 7. 2 vezes 5, 10. É o 7 décimo. Se quisesse, poderia até dizer que é aquele decimal 0,7, que é o 7 décimos. Olha lá a divisão de fração. Como que eu faço para dividir a fração? Eu quero dividir a fração, 1/3 dividido agora por 2. Como é que eu divido 1/3 por 2? Você sabe que dá até para fazer na geometria. É legal, aprende matemática. O que eu estou mostrando para você aqui, apesar de ser muito conteúdo denso, muita informação, que eu já falei que você pode parar o vídeo e fazer as contas. Veja, como que eu faço 1/3 dividido por 2 na geometria? Eu pego uma barra de chocolate, divido a barra em 3 partes e pego 1/3. E isso é 1/3 dela. Se eu vou dividir ela por 2, então eu divido ela na metade, divido ela na metade, divido ela na metade. Isso faz sentido para nós? Não, só faz sentido que 1/3 é a mesma coisa que 2/6. E se eu vou dividir isso pela metade, eu vou pegar só um desses. Eu vou pegar só 1/6. Entendeu por geometria? 2/6 é a mesma coisa que 1/3. Eu pego metade de 2/6, dá 1/6 só. Se não gostou disso aqui, copia 1/3 e multiplica pelo inverso de meio e vai obter a mesma operação lá. É legal, é legal. E se fosse o contrário? E se fosse pegar o número inteiro e dividir em frações? Por exemplo, eu quero o 10 aqui, olha o 10. E se eu fosse pegar o número inteiro 12, e dividir ele em pedaços de 3 meios? Como eu faço para pegar o 12 inteiro e dividir em pedaços de 3 meios? Simples. Lembrando que isso já é uma fração imprópria, mais do que 1, né? É mais que 1. Simples. Eu pego o 12, que é a mesma coisa que 12 sobre 1, e faço vezes 2/3. Olha que legal. 2 vezes 12, 24, dividido por 3. 24 dividido por 3 dá 1. Ou se você quiser simplificar antes, divide por 3, essa dá 1. Divide por 3, essa dá 4. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 1, 1. Cara, pegar 12 barras de chocolate, 12 barras, e dividir elas em pedaços de 3 meios, dá um total de 8 pedaços de 3 meios. É mais difícil entender essa, mas você conseguiria entender por geometria. Quer ver uma que é legal de entender? Se você pegasse, por exemplo, esse exercício aqui. Calcule para mim quantos são 3 reais dividido por meio. Quanto dá 3 reais dividido em meios? É fácil demais. Você pega 3, divide por 1 meio e lembra que divisão de fração copia a primeira e multiplica pelo inverso desse aqui. Ou então pensa, meio, o que é metade de R$1? Metade de R$1 não são 50 centavos? Então se você quiser, você também pode fazer 3 reais divididos em moedas de 50 centavos. Quantas moedas de 50 centavos tem em 3 reais? Olha aqui, 3 reais dividido em moedas de 50 centavos. Quantas moedas de 50 centavos tem em 3 reais? Tem 6 moedas, essa conta dá 6. E a gente sabe que dá 6 pela propriedade, copiando 3 e multiplicando pelo inverso.
por 2 sobre 1. Olha lá, 3, 2, 6 sobre 1 dá 6. Aprenda essa matemática. Aprenda, conhecimento pode vir bem para você. E aí a gente pode sempre operar dessa maneira com problemas de matemática, com problemas que caem em concurso público. Agora que eu apaguei a lousa, voltei, já coloquei umas questões aqui que são interessantes para a gente aprender a aplicação da matemática em problemas. Olha lá, e até em concursos, hein? Quantos são 2/7 de 210? Em matemática, o D significa vezes, já falei isso. O dobro D são 2 vezes, o triplo D são 3 vezes. Então, 2/7 D são 2/7 vezes R$210. Simples demais, pode multiplicar em linha, o dobro de 210 dá 420, dividido por 1, então 7 vezes 1, 7, 420 sobre 7. Ou se quiser usar o que a gente já usou de técnicas, divide aqui por 7 e divide aqui por 7. Se eu dividir isso por 7, 3, 7, 21, então isso daria 30, e portanto aqui daria 1. Então eu faria 2 vezes 30, 60, 60 sobre 1. Faça do seu jeito. Eu costumo falar isso em sala de aula para quem já é meu aluno. Você que está no primeiro ciclo de ADS vai ser meu aluno semestre que vem, hein? Vocês que já estão nos outros primeiros ciclos são meus alunos agora. Eu costumo sempre falar, a melhor maneira que tem que fazer é que você sabe fazer, porque essa é sua. Não necessariamente é a mais fácil que tem para ensinar, mas para você é o seu método mental, melhor que tudo na matemática. Matemática que você constrói e que dá certo, é uma matemática perfeita para você usar para sempre. Olha isso aqui agora. Estou viajando para visitar minha mãe e já percorri 3/5 da estrada e ainda faltam 80 quilômetros para percorrer. Como é que eu vou saber qual é o tamanho total da estrada? O GPS diz que faltam 80 quilômetros e eu já fiz minhas contas lá e 3/5 foram percorridos. Então a maneira de fazer isso é simplesmente fazer uma divisão bastante tranquila de 80 pelo que resta daqui. Se você pegar uma estrada inteira e tirar 3/5 dela, uma estrada inteira tirando 3/5 dela, teria que achar o mínimo comum, tá lembrado? O MMC aqui, entre 5 e 1, é 5. Porque 5 está na tabuada do 1. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 5 dividido por 1 dá 5, vezes 1 dá 5. Menos 5 dividido por 5 dá 1, vezes 3 dá 3. E essa aqui me dá 2/5. Ou seja, o que está faltando são 2/5. Os 80 quilômetros são 2/5. Então basta dividir. Pega os 80 quilômetros e divide por 2/5. Como é que faz divisão de fração? Como é que faz? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da outra. Então eu vou fazer 80 multiplicado por 5 meios. É o que alguns falam, já decoraram, já entenderam, que basta dividir por 2 e multiplicar por 5, não é isso? Ó, 80 dividido por 2 dá 40, 40 vezes 5 dá 200. 200 quilômetros a estrada toda. Dá para explicar esse exercício por gráfico? Dá para explicar esse exercício por figura? Então já está terminada a questão, deu 200. Agora eu quero justificar. Matemático gosta de justificar, porque aí você entende o processo como um todo. Faz de conta que isso aqui é a estrada. Ela tem divisão em quintos. Então tem 1/5, 2/5, 3/5 da estrada, 4/5 da estrada e 5/5 da estrada. Pronto. Essa é a estrada toda. Ele fala que 3/5 já foram percorridos. Estou fazendo o exercício agora por figura. 3/5 já foram percorridos. Faltam 2/5. E esses 2/5 que faltam já podem ser feitos na figura de cabeça, sem precisar do MMC, né? Sem precisar do MMC, a geometria já mostra para mim que são 2/5. Ótimo! Agora o que eu quero falar? Que esses 2/5 são 80 quilômetros. Então eu posso dividir os 80 quilômetros por 2, dando um total de 40 quilômetros cada um. Ou seja, cada quinto são 40 quilômetros. Cada quinto são 40 quilômetros. Basta você fazer 40 quilômetros vezes os 5 pedacinhos, que dá um total de 200 quilômetros. Essa estrada é uma estrada de 200 quilômetros, olha lá. Uma estrada de 200 quilômetros. Uau, que legal essa, né?
Vou fazer mais um exercício para você. Enquanto isso, quero aproveitar e falar a palavra-chave. A palavra-chave de hoje é tapete. Não esquece, eu não vou escrever na lousa, porque se escrever o pessoal vai ficar procurando e não sabe o que é. Acha fácil, né? Acha pela figura. Então, a palavra-chave que vai abrir a provinha de hoje chama-se tapete. E não pare agora, assista o próximo exercício, agora está quase acabando, que é um exercício de concurso público. Um exercício da VUNESP por uma prefeitura do interior do estado de São Paulo. Tá? Vamos lá, eu vou apagar a lousa agora e continuar rapidinho aqui, mas tapete, não esquece tapete. Olha que interessante, é uma questão para concurso público agora, tá terminando o vídeo, mas vamos lá ver se você é bom em concurso. Caiu na VUNESP. VUNESP é um concurso preparado pelo pessoal da Unesp. Concurso público da prefeitura de Presidente Prudente, que é uma cidade do interior daqui do estado de São Paulo. Será que você passaria nesse concurso com essa questão? Ao assar peixes, perde-se em média 1/5 do seu peso em forma de água evaporada. Olha lá. Uma cozinheira assou 8 quilos de peixe para servir no almoço. Quantos quilos de peixe sobraram após os peixes serem assados? Tem as alternativas lá no concurso, mas eu nem as coloquei aqui, não coube, a gente vai fazer. Você consegue parar o vídeo e tentar resolver essa questão no seu caderno antes de eu fazê-la? Vou ver se você entendeu um pouquinho de fração. Olha, agora então eu vou resolver para você. Muito bem, uma maneira de você pensar nessa questão, que não é difícil, é que se você gastou 1/5, quer dizer que sobraram 4/5. Você pensa assim? Se você tem lá 5 pedaços aqui de todo o peso do frango, eu mudei para frango, do peixe, não, do peixe, e se você evaporou 1/5, não é certo que sobram 4/5 dele? É uma maneira de você fazer. Basta você calcular 4/5 dos 8 quilos. 4/5 dos 8 quilos são peixe. 1/5 é água. Então eu faria isso daqui dessa maneira. Ou se você quiser, você faz 1 menos 1/5. E com o MMC isso vai dar 4/5. Volta para vídeo 1 para lembrar como é que faz. Ou desse jeito ou desse jeito. E aí você calcula 4/5 de 80 são peixe. Somente peixe. Certo? Então eu vou fazer o D em matemática é vezes, 4/5 vezes 80. Já mostrei que basta você multiplicar numerador, multiplicar denominador, ou dividir. Se você quiser simplificar também pode. Olha lá, simplifica aqui por 5 dá 16, aqui por 5 dá 1. Então eu fico com 4 vezes 16 e essa tabuada dá 64. Desde o início está errado, porque se eu dividir isso daqui, não pode dar só 16 de 80 quilos, porque desde o início são 8 quilos. Então basta pôr uma vírgula aqui, virou 8 quilos. Põe uma vírgula aqui, virou 8 quilos. E eu tenho essa medida de vírgula. Portanto, a resposta são só 6,4 quilos. Trabalhar com decimal, basta trabalhar com inteiro e cortar essa vírgula ali. Olha lá, 6,4 quilos de peixe que sobraram. Passou nesse concurso? Passou nesse concurso? Repetindo aqui, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Silvério. Nós estamos nesse curso aqui de Fundamentos de Matemática da FATEC de Itapetininga. É um curso online com avaliações de cada uma delas. Tá certo? Não é uma disciplina oficial da FATEC de Itapetininga, não. É só um projeto que a gente está fazendo para ajudar os alunos que estão chegando a melhorar essa base em matemática. Tomara que dê certo. E se você não é aluno da FATEC de Itapetininga, convido você a estudar, fazer vestibular e vir prestar vestibular e vir estudar com a gente aqui. Se você mesmo assim não quiser, aprende essa matemática básica aqui. Faz as avaliações comigo, eu autorizo e ainda dou a nota para você lá. Tá bom? Valeu, olha que legal. Palavra-chave, já foi.